Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema o avivamento na vida pessoal. E vamos para a leitura do nosso texto áureo, que diz assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Salmo de número 63, versículo 3 e 4. É a nossa lição de número 10 que vamos estudar sobre o avivamento na vida pessoal. O nosso comentarista da lição, ele trabalha sobre o avivamento na vida do salmista, nosso primeiro ponto, tópico, e no segundo tópico, o avivamento na vida do cristão. Mas nós vamos trabalhar de forma objetiva sobre o avivamento na vida do cristão ou na nossa vida de forma pessoal. Então vamos para a nossa introdução. Diz assim: a pessoalidade do avivamento restringe a uma ação divina no indivíduo, ou seja, Deus agindo diretamente em mim e em você. A unção de Deus repousa sobre em meio a uma multidão de pessoas. Uma multidão de pessoas a quem é a sua vontade, ou seja, há pessoas que estão no meio da multidão, mas não querem buscar a Deus, e há pessoas que estão no meio da multidão, mas querem se encher da presença de Deus. Lucas capítulo de número 4, versículo 18, quando Jesus fora batizado por João e o Espírito de Deus se pousou sobre Jesus. Claro que não dá tempo de nós explicarmos aqui, mas aquela manifestação do Espírito repousar sobre Jesus é um símbolo, porque Jesus é a própria manifestação do Espírito Santo, tá? Só para você poder ter uma ideia. A gente precisa ter em nossa consciência em se relacionar com Deus ou com Jesus de uma forma que, como aquela mulher do fluxo de sangue que toca em Jesus e faz que todas as vezes que toquemos nele, venha sair dele virtude para não só sarar as nossas enfermidades, mas também a todas as mazelas de pecado que ainda permeiam nosso corpo frágil. A individualidade não desfaz a unidade. Atos capítulo 2, 43. A individualidade produz diversidade. 1 Coríntios capítulo 7, número 20, que diz: cada um fique na vocação em que foi chamado. Tem que haver vocação, tem que haver chamado, tem que haver propósito. Cada um, nós somos um corpo com diversos membros, e essa diversidade de membros no corpo é que vai fazer o corpo funcionar e vai fazer que sejamos um corpo. Se todos nós formos a mesma coisa, não existe corpo, aí não tem funcionabilidade dentro do corpo. Então a gente precisa cada um ficar na vocação que é chamado. 1 Coríntios capítulo 12, 7 vai dizer que o Espírito Santo disponibiliza os dons para aquilo que é útil. A gente deve buscar, como diz 1 Coríntios 14, 1, os melhores dons, devemos buscar a Deus, e o Espírito do Senhor vai disponibilizar para nós aquilo que nos é necessário. Se cada um buscar com responsabilidade, nunca se desfaz a unidade. Se eu busco com responsabilidade diante de Deus, nunca vai ser desfeito a unidade da igreja. Na realidade, a unidade ela vai crescer e vai frutificar, vai dar fruto na obra do Senhor. Primeiro ponto: a individualidade não desfaz a unidade. Atos capítulo 2, versículo de número 43 diz assim, abre-se aspas: em cada alma havia temor. Eu coloquei isso em cada alma só para frisar a palavra cada. Tem que haver em mim e você coisas de Deus. Aqui no caso era temor. E esse temor de Deus e outros elementos que vão aparecer vão conotar que cada um tinha algo de Deus na vida que lhe proporcionava a estarem em unidade, em comunhão. Eu tenho temor individual, eu tenho um espírito individual na minha vida, mas isso não impede que no coletivo eu possa estar partilhando com você daquilo que eu tenho, daquilo que eu recebo. Se houver algo de Deus em cada pessoa, isso pode e deve produzir unidade. Quem tem Deus ou busca, Isaías de número 55, 6, a Deus, procura estar perto de quem é de Deus. Eu botei aqui João capítulo 7, versículo de número capítulo 7, João capítulo 8, versículo de número 47, e Êxodo capítulo 32, versículo de número 26, que Moisés falou: quem é de Deus, venha para cá, se aproxima de mim.
Então, para que assim eles, ou seja, aqueles que são de Deus, querem buscar a Deus, querem se encher de Deus, possam fazer parte de Deus, que é parte de Deus, da mente de Deus, ter a mente de Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, Romanos capítulo 12, um texto extremamente conhecido, 12:2, que diz, não vos conformeis com este mundo, transformai em renovação do vosso entendimento. Esse entendimento ele é forjado pelo relacionar com Deus, com a obra de Deus, com as coisas de Deus. A consciência individual nos une no essencial, ou seja, eu tenho o meu pensamento, as minhas ideias, não só referente a Deus, mas referente à obra de Deus, referente à palavra de Deus e assim por diante. Mas a minha consciência individual nos une no essencial, ou seja, se eu tenho Deus individualmente na minha vida, nunca vou estar separado de você, nunca vai haver descomunhão, mas sempre comunhão entre os irmãos, ok? Isso que precisa existir em nós. Segundo ponto, a individualidade produz a diversidade. Atos capítulo 2, versículo 44, abre-se aspas, diz assim: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Observe que todos os que criam, ou seja, haviam várias pessoas que criam, haviam várias pessoas que tinham temor, mas na individualidade deles, eles tinham tudo em comum, ou seja, era partilhado, participado aquilo que se tinha. Então, quando eu tenho um conhecimento da palavra, tenho o Espírito Santo, sou usado nos dons e etc, qualquer coisa que seja, qualquer ministério que seja, você tem que partilhar o irmão, tem que ser auxílio, bênção para a vida do irmão, e nunca tropeço, nunca escândalo. O que falta no individual é suprido no coletivo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, que vai simplesmente dizer que quando a igreja se reúne, tem que haver cada um trazer, levar alguma coisa para esse culto, para essa reunião, para que assim possa o coletivo ser abençoado, a igreja ser suprida com a presença de Deus. Tem que haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Filipenses 2:5. Qual é o sentimento? Eu tenho que olhar para o meu irmão, ou olhar para você, e é nessa individualidade minha vida pessoal, o avivamento da minha vida pessoal não pode assoberbar a minha vida referente a você ou vice-versa. Há pessoas que têm muito de Deus, mas o que atrapalha a vida dele não é o muito de Deus, mas é a soberba, a arrogância, a prepotência. Então o texto falou o seguinte: você pode ter de Deus, você pode ter sua comunhão individual, mas tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Fazendo isso, a gente vai sempre receber de Deus e partilhar com os nossos irmãos, ou seja, com os demais. Conclusão: o avivamento na vida pessoal é resultado de oração. Amós capítulo 5, versículo de número 4 vai dizer: buscai o Senhor e vivei. Junto com o deter a palavra no coração. Salmo de número 119, versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração. Então, o avivamento na vida pessoal é resultado de oração. Buscar o Senhor, eu busco o Senhor e vivo. E guardar a palavra no coração. A Bíblia diz em João capítulo 14, versículo de número 21, aquele que tem meu mandamento e guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Ou seja, há uma manifestação de Deus quando a gente guarda a palavra do Senhor em nós. Então, o que vai produzir o deter a palavra no coração? As duas, a oração e o deter a palavra, que juntos capacitam-nos a crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Então, quando eu vivo uma vida de oração, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 17, orai sem cessar. Então, se eu oro sem cessar e leio a palavra do Senhor diariamente, automaticamente eu vou crescer na graça e no conhecimento. E então as arrogâncias, prepotências, esse tipo de coisa vão estar distantes de nós. E aí o avivamento na vida pessoal, ele vai ser individual, mas ele sempre vai atingir o coletivo, ele sempre vai contagiar outras pessoas, porque o Espírito de Deus nos foi dado para transmitir unção, graça e poder para outras vidas. O texto que eu falei aqui,
crescei na graça e no conhecimento, 2 de Pedro 3, versículo de número 18. Ok? Então, avivamento na vida pessoal se resume em comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. Ok? Vamos orar, agradecer ao Senhor, pedir a Deus que nos permita uma excelente escola dominical, um excelente domingo de estudo da palavra do Senhor e que Deus possa nos acrescentar sabedoria. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, peço que o Senhor conceda a este professor, essa professora, a capacidade de discernimento de entender o quanto é importante orar e ler a Tua palavra e que, orando e buscando a Tua presença, ele possa ter sabedoria para assim ensinar os seus alunos. Também a este aluno que tem utilizado esse material, que ele possa aprender e desenvolver para a honra e glória do nome de Jesus. Acrescenta-nos, ó Deus, sabedoria pelo Teu Espírito. Amém e amém. Que Deus possa nos abençoar, nos permitir um excelente domingo, uma excelente escola dominical. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.